Movimente-se. Oferecimento. Escolha Unimed Londrina. O plano que une. Vitrine Revista de volta com o nosso quadro Movimente-se. Hoje a gente vai falar, então, sobre a importância de ter o colesterol controlado com o doutor João Brustolin. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. O tema é bem importante. Muito importante. Agora, no dia 8, a gente vai ser celebrado, então, é o Dia Nacional? Mundial. Mundial do controle ao colesterol? Combate ao colesterol, exato. Isso aí. E por que, doutor, que é importante a gente ter controle sobre o nosso colesterol? Um dado bem impactante é que a principal causa de morte no Brasil e no mundo está relacionada ao colesterol, que basicamente a gente está falando de infarto e AVC. Então, quem tem descontrole no colesterol pode sofrer um infarto e um AVC a qualquer momento? Isso mais em que faixa etária? Bom, é uma doença que ela é silenciosa, ela não dói, ela não alerta, então a importância da prevenção. Hoje em dia a prevenção ela é muito mais importante do que atender a consequência, né? Então esses pacientes sofrem mais com uma faixa etária mais avançada. Quanto mais idoso, pior. Mas pacientes com 30, 40 anos também não estão livres, né? Doutor, eu já fiz exame há um tempo atrás e eu tive problema no colesterol alto, triglicerídeos altos, e eu estava mais magra do que estou hoje. E mesmo assim, aos 30, 32 anos, quando eu fiz exame, deu problema. Atividade física foi o que ajudou a regular e hoje eu preciso fazer atividade física. Eu, por exemplo, quem está em casa, mais ou menos aí na minha idade, vai sofrer com isso até daqui para sempre? É importante, Kátia, individualizar, né? Tem pessoas que têm um histórico genético desfavorável, então o cuidado é dobrado, triplicado. Dieta é extremamente importante, atividade física também. Mas quando a gente segue bem a cartilha de ter uma vida saudável, a gente consegue impactar na redução do colesterol no máximo em 25%. Então, saber a sua genética através de um simples exame de sangue é fundamental e quanto mais cedo, melhor. No exame de sangue mesmo, aquele exame de rotina, a gente consegue ver? Isso, é um exame chamado lipidograma, ele mede o colesterol bom, o ruim e os triglicerídeos, né? Além disso, quando o paciente tem alteração nesses exames, a gente vai atrás de órgãos, geralmente as artérias, que são muito fáceis de ser vistas hoje em dia através de exames de imagem, para ver se já tem uma lesão dormente ali que não está avisando a gente. Por exemplo, as carótidas, né? Por isso a importância, então, de estar sempre fazendo check-up, de estar sempre acompanhando a saúde, de fazer atividade física e se alimentar bem, né, doutor? Que é extremamente importante também. Tudo isso junto, né? É um Sim, conjunto. a gente brinca que não é uma coisa isolada, é um pacote que vem de tratamento, né? O estilo de vida saudável é fundamental, mas a criança ou adolescente já merece um exame de colesterol, pelo menos um inicial ali, já é recomendado a partir dos 2 anos. Coletar exame, furar, pegar uma veinha de uma criança com 2 anos parece ser meio exagerado, mas isso é importante quando tem um histórico familiar ruim. Uma criança maior já poderia fazer uma coleta isolada assim, para ter uma informação de previsão, de prevenção futura, né? E quais são os níveis ideais? Bom, o importante é saber as frações. O HDL é o colesterol bom, aquele que tira o colesterol das artérias, devolve ele para o fígado e o fígado acaba metabolizando e excretando ele. E o LDL é o colesterol ruim. Esse colesterol ruim ele deve estar abaixo de 130 na população de baixo risco, aquele pessoal que tem saúde preservada. No outro extremo, as pessoas que já tiveram um infarto, por exemplo, já colocou um stent no coração, já operou, já é uma pessoa que teve uma lesão, esse LDL tem que estar abaixo de 50, a meta é muito mais agressiva. E o HDL, que é o bom, ele é muito influenciado por atividade física, né? Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E isso, a nossa meta mais importante é jogar o HDL acima de 40. E já que a gente estava falando de alimentação, quais são os alimentos que ajudam a controlar o colesterol e também que prejudicam? Os que mais prejudicam são as gorduras saturadas, né? Então, hoje em dia a gente tem informação riquíssima, né? Alto em teor de gordura, alto em teor de sódio, etc. As gorduras saturadas são os grandes vilões, né? Então, alimentos processados, industrializados, fast food, os embutidos, né? Os miúdos, e a carne bovina gordurosa principalmente são os mais perigosos. Por um outro lado, os alimentos saudáveis são os cereais, castanhas, nozes, peixe de água gelada, salmão, atum, devem fazer parte da nossa dieta, né? Das frutas, o abacate é uma das melhores.
E a importância sempre da atividade física. Qualquer pessoa deve fazer atividade física e fazendo atividade física consegue manter esse controle? Depende. Muitas pessoas conseguem, através de bons hábitos e atividade física, ter o seu alvo atingido. Antes de fazer atividade física, como essa informação chega para muita gente, né, numa rede extensa como o programa aqui, a pessoa tem que passar no cardiologista. Às vezes uma pessoa, olha, eu tenho que fazer atividade física, já tem seus 65 anos, por exemplo, tem um problema cardíaco e não conhece, vai passar mal na atividade física. Então, passar por uma triagem. Pessoas de baixo risco mais jovens, em geral, já devem começar, mas sempre com orientação profissional. A atividade física desde cedo, doutor, ela ajuda a gente a ter uma vida mais saudável, de modo geral, inclusive nesse controle do colesterol? Com certeza. Existe um negócio chamado memória muscular. A pessoa que começou a atividade física na infância, na adolescência, por mais que ela se afaste da atividade física, quando ela volta com mais facilidade, né? Então, começar a atividade física nas idades mais avançadas é um pouco mais difícil, mas sempre há tempo para recuperar. Doutor, muito obrigada. Muitas informações importantíssimas. Já vou ficar de olho de novo, já está na hora de eu fazer uma nova bateria de exames. Obrigada, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.